Olá, queridos, graça e paz e que Deus te abençoe mais esse dia. Tudo bem com você? Vamos lá, vamos dar continuidade ao processo do reino de Deus. Esse é o nosso tema. Cara, a gente já falou muita coisa boa, né? Se eu não me engano, esse é o 9º vídeo, se eu não me engano. Estamos por aí, né? 8º, 9º vídeo, o 10º, acho que é o 10º. Bom, vamos lá. A gente já falou muita coisa. Se você tá aqui comigo, cara, mas ficou muita coisa para trás, volta lá, assista todos os outros vídeos para que você seja edificado na fé, tá bom? Para você crescer, porque se você, qual é o meu objetivo? É que você permaneça no processo. Quando você entende o processo, quando você entende que tudo que a gente vive está debaixo de um propósito, um processo, você suporta com mais fé, você continua avançando. Tá aí no último vídeo, a gente já falou muita coisa, mas a gente estava falando exatamente no texto de Romanos. Paulo está falando, né? Não só isso, mas nos gloriamos também nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança, né? E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. Olha quanta coisa está sendo produzido. E eu já te falei, essa palavra produz tem a ver com processo. Então, os processos, já pensou, cara, que tipo de gente eu e você nos tornaríamos se a gente não passasse por sofrimento nenhum? Se a gente não passasse por dificuldade, nós não seríamos aperfeiçoados. Já falei aqui com você, ninguém é aperfeiçoado na zona de conforto, cara. Não dá, então a gente pode se alegrar, não na tribulação no sentido de, que alegria passar por isso, não é isso, mas é a gente prestar atenção em tudo que está sendo produzido. É isso que Paulo está falando, ó. Nos alegramos na tribulação porque a tribulação produz perseverança, o caráter aprovado. Paulo está deixando claro que é isso aqui que eu coloquei. A alegria na tribulação não está no processo em si, porque o processo muitas vezes é desconfortável, mas está no resultado. É isso, tá? E eu coloquei mais uma frase para você. Passaremos por situações desconfortáveis, sim, mas que irão nos transformar por dentro. Aleluia. É exatamente isso. E em 2 Coríntios, capítulo 4, né? Eu acho muito lindo esse texto. Anota aí para você meditar também. Deve aparecer aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, lá a partir, deixa eu botar aqui, mas eu acho que é a partir do verso 5, cara. 2 Coríntios, capítulo 4, eu vou botar aqui no verso 16. Mas só que tem muito mais coisa para você meditar lá. Ó, pega lá a partir do verso 7. Dá uma meditada lá, 2 Coríntios, do 7 ao 18. Ou você lê o capítulo inteiro, do 1 ao 18. 2 Coríntios 4, porque eu acho legal pra caramba esse texto de 2 Coríntios, porque Paulo, ele está fazendo exatamente um contraste entre a glória de Deus em nós e a nossa fragilidade humana. Ele vem falando da excelência da glória de Deus na face de Cristo. Ele vem falando dessa glória maravilhosa de Deus, da perfeição, do poder da glória de Deus na face de Cristo. Mas aí, quando chega no verso 7, ele diz assim, mas temos esse tesouro em vaso de barro. Então ele começa a falar da fragilidade humana. E aí no verso 8, ele, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, abatidos, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E ele começa a dizer várias coisas. Ele está fazendo uma comparação. Olha, na carne, na humanidade, nós somos perseguidos, mas em Deus nós não somos abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Angustiados, não desanimados. Perplexos. Está falando, ele está fazendo essa comparação. E aí ele diz o porquê. Ele diz para que a glória fique somente com Deus. Então isso dá a entender que se a gente não passasse por situações, a gente ia se achar o cara. Imagina na tua vida aí, se você nunca tivesse um problema. Ia se achar o cara, né? Não, porque e tal, não, cara. Então Deus sabe como colocar a natureza humana no seu devido lugar. Deus sabe como fazer isso. Amém, queridos? Então esse processo é isso mesmo. Dá uma lida lá, em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 1, lê até o 18, você vai ver. Eu botei aqui, a partir do verso 16, eu botei aqui pra gente ler, Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, está falando desse vaso de barro,
dessa fragilidade humana e das situações que eu e você enfrentamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. É o que eu falei. Vamos ser submetidos a situações desconfortáveis, mas que estão nos transformando por dentro. E aí no verso 17 ele diz assim, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma eterna glória que pesa mais que todos eles. Mais uma vez a palavra produzir aqui, processo. Os processos que nós somos submetidos estão produzindo uma glória em nós eterna que pesa mais do que tudo que nós vivemos. Que maravilha, a promessa de Deus. E aí ele fecha, depois eu vou voltar nesse texto no próximo vídeo. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Pronto. Aonde eu tenho colocado o meu foco? Naquilo que eu enfrento ou na realidade daquilo que eu sou em Cristo Jesus? Para pensar nisso daí. No próximo vídeo a gente vai continuar exatamente dessa palavra aqui, tá bom? Falar mais um pouquinho. Deixa teu like, deixa teu comentário, sabe? Compartilha com muitas pessoas esses vídeos e no próximo vídeo a gente continua. Tchau, tchau.